Cada novo amanhecer carrega consigo uma promessa silenciosa: há de recomeçar. Para aqueles que já percorreram décadas de vida, que conheceram alegrias profundas e perdas inevitáveis, cada manhã é um convite a renovar o espírito com sabedoria e serenidade. Depois dos 50 anos, a vida já não é mais sobre correr atrás do tempo, mas sobre orá-lo. Já se compreende que a verdadeira riqueza não está na quantidade de dias vividos, mas na qualidade com que se vive cada um deles. A filosofia estoica, que atravessou séculos com sua simplicidade e profundidade, oferece um caminho seguro para essa fase da vida. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, todos eles nos ensinaram que a paz interior não é um prêmio distante, mas uma conquista diária, feita de pequenas escolhas conscientes. Meditar todas as manhãs, antes que o ruído do mundo nos envolva, é um ato de autocuidado, um gesto de respeito pela própria história e pelas oportunidades que ainda se apresentam. Não importa quantos invernos tenhamos atravessado, cada novo dia é uma oportunidade para florescer novamente. A idade traz maturidade, discernimento, uma percepção mais clara do que realmente importa. O estoicismo nos convida a olhar para dentro, a encontrar força na aceitação, coragem no desapego e alegria na simplicidade. Longe de ser um convite à resignação, essa filosofia nos impulsiona a viver com mais presença, mais propósito e mais gratidão. Estas 15 meditações estoicas foram cuidadosamente selecionadas para serem companheiras no início de cada manhã. Elas não são fórmulas mágicas, nem promessas vazias. São reflexões profundas, nascidas da experiência humana universal, que nos lembram do que já sabemos no fundo da alma, mas que às vezes esquecemos. A vida é frágil, preciosa e merece ser vivida com atenção plena. Ao escutá-las, permita-se um momento de silêncio interior. Não para fugir da realidade, mas para encontrá-la com olhos mais atentos e coração mais leve. Que estas palavras sirvam como bússola e como abrigo, guiando seus passos na direção de uma vida mais tranquila, mais lúcida e mais plena. Porque nunca é tarde para renascer em sabedoria, e cada manhã é a prova viva disso. Viva o presente com gratidão. O presente é o único tempo que verdadeiramente possuímos. O passado, por mais vívido que seja em nossa memória, já não pode ser alterado. O futuro, por mais promissor ou ameaçador que pareça, ainda é apenas uma possibilidade distante. É no agora que a vida pulsa, silenciosa e incessante, convidando-nos a vivê-la com plenitude e gratidão. Após tantos anos, tantas histórias, tantas marcas na pele e no coração, é natural que carreguemos saudades do que foi e esperanças para o que virá. No entanto, a sabedoria estoica nos ensina a voltar ao momento presente como quem retorna ao lar. Marco Aurélio escreveu: "Não perca mais tempo discutindo como deve ser um homem bom. Seja um." Da mesma forma, não devemos desperdiçar nossos dias imaginando como a vida deveria ser. Devemos habitá-la agora, com todo o nosso ser. Viver o presente com gratidão não significa ignorar as dores ou fingir que não existem desafios. Significa, acima de tudo, reconhecer que, apesar de tudo, ainda estamos aqui. Ainda respiramos, ainda temos olhos para contemplar o céu, mãos para abraçar quem amamos, palavras para dizer o que importa. Cada gesto simples carrega um valor imenso quando compreendemos a efemeridade da vida. Pense nos momentos mais preciosos que viveu, aqueles que ficaram gravados para sempre na memória. Quase sempre, eles foram feitos de simplicidade. Uma conversa à mesa, um sorriso inesperado, uma tarde tranquila ao lado de quem se ama. Não foram planejados, nem grandiosos. Foram presentes que o instante ofereceu e que você soube acolher. Ao envelhecer, aprendemos que as grandes promessas do futuro não têm mais o mesmo peso. O que realmente importa é aquilo que podemos tocar, sentir e viver agora. Cada manhã traz a oportunidade de agradecer, não apenas pelas grandes conquistas, mas pelos pequenos milagres cotidianos. A luz que atravessa a janela, o aroma do café fresco, o som distante das crianças brincando, a presença silenciosa de quem caminha ao nosso lado. A prática diária da gratidão transforma o olhar.
Ela não muda o que acontece, mas muda a forma como interpretamos cada acontecimento. Como dizia Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. A gratidão nos ensina a ver o valor mesmo no que parece trivial, a encontrar beleza no comum, a celebrar o simples fato de estarmos vivos. Hoje, ao abrir os olhos para mais um dia, lembre-se, o presente é um presente. Não o trate como algo garantido. Honre-o com sua atenção, com sua presença inteira, com seu coração aberto. A vida acontece aqui, agora. E, ao cultivarmos a gratidão pelo instante presente, descobrimos que a felicidade nunca esteve distante. Ela sempre esteve à nossa porta, esperando ser reconhecida. 2. Fale palavras que consolam. As palavras têm um poder que muitas vezes subestimamos. Elas podem acalmar um coração aflito, reacender a esperança, fortalecer um espírito cansado. Ou, ao contrário, podem ferir, endurecer e afastar. Quando atravessamos a maturidade da vida, compreendemos que aquilo que dizemos carrega ainda mais peso. Já vimos o suficiente para saber que uma palavra dita no momento certo pode transformar um dia, ou até uma vida inteira. Epicteto ensinava que temos 2 ouvidos e uma boca, para ouvir o dobro do que falamos. Essa sabedoria simples nos recorda que a verdadeira comunicação não é feita apenas de palavras lançadas ao vento, mas de palavras que nascem da escuta atenta e do desejo genuíno de edificar o outro. Falar palavras que consolam não significa mascarar a realidade ou ignorar as dificuldades. Ao contrário, significa reconhecer a dor do outro. Mesmo assim, oferecer-lhe um abrigo através do que dizemos. Um simples "estou aqui", um "você não está sozinho", pode ser a ponte que salva alguém de um abismo de solidão. Depois dos 50 anos, carregamos histórias de perdas, recomeços, vitórias silenciosas e derrotas que ensinaram mais do que qualquer conquista. Cada experiência nos deu não apenas cicatrizes, mas também uma sabedoria que pode, e deve, ser compartilhada com generosidade. Quando falamos com compaixão, plantamos sementes invisíveis no coração de quem nos ouve, sementes que podem florescer muito além do que imaginamos. Em tempos de pressa e distração, onde a comunicação é muitas vezes rasa e automática, cultivar a palavra que consola é um ato de resistência e amor. É escolher, deliberadamente, ser luz em vez de sombra. Não se trata de encher o mundo de frases prontas ou de otimismos superficiais, mas de usar cada palavra como um instrumento de cura. Marco Aurélio dizia que a alma torna-se da cor dos pensamentos que cultiva. Se nossas palavras expressam paciência, respeito e esperança, também moldam nossa própria alma nessa direção. Cada manhã, ao encontrarmos nossos familiares, amigos, colegas ou desconhecidos, temos a chance de escolher o tipo de impacto que deixaremos, um fardo a mais ou um alívio inesperado. Que nossas palavras sejam como um bálsamo para os que encontremos. Que, mesmo nos dias difíceis, escolhamos falar com gentileza e dignidade, sem alimentar queixas inúteis ou críticas destrutivas. Que nossas conversas sejam espaços de acolhimento, de reflexão e de força silenciosa. Falar palavras que consolam é um legado que podemos deixar, um presente que não envelhece e que, ao ser dado, também consola aquele que oferece. Porque, no fim das contas, o que realmente permanece são as marcas que deixamos nos corações, e nada marca mais profundamente do que uma palavra dita com amor. 3. Valorize cada pequeno gesto. Na pressa da juventude, muitas vezes olhamos apenas para grandes conquistas, grandes momentos, grandes marcos. Acreditamos que a felicidade mora em realizações extraordinárias, em eventos memoráveis. Mas ao longo do tempo, a vida, com sua sabedoria silenciosa, nos ensina que são os pequenos gestos que verdadeiramente constroem a nossa história. Sêneca dizia que não devemos desprezar nada que pareça pequeno, pois tudo o que é grande já foi um dia pequeno. Uma palavra de encorajamento, um olhar compreensivo, uma gentileza inesperada, são esses gestos quase invisíveis que, somados, moldam os laços que sustentam nossas relações e o alicerce de nossa própria paz interior.
Valorizar cada pequeno gesto é reconhecer que a vida se constrói no cotidiano, nas entrelinhas dos dias aparentemente comuns. É agradecer não apenas pelos grandes momentos de celebração, mas também pelos dias simples de convivência tranquila, pelas conversas sem pressa, pelos silêncios partilhados. Pense em quantas vezes um gesto singelo fez diferença em sua vida. Alguém que lhe estendeu a mão quando você mais precisava, uma mensagem enviada no momento certo, um abraço silencioso que disse tudo o que as palavras não conseguiram. E quantas vezes você mesmo, sem perceber, iluminou o dia de alguém com um sorriso, uma escuta atenta ou uma palavra de apoio. Após os 50 anos, compreendemos que o tempo é precioso demais para ser gasto esperando por acontecimentos grandiosos. Cada dia vivido com atenção se torna, ele mesmo, uma celebração. Cada pequeno gesto é uma oportunidade de tocar o mundo de maneira significativa, mesmo que ninguém veja, mesmo que nunca sejamos aplaudidos por isso. Valorizar o pequeno também significa valorizar a si mesmo. É perceber que cuidar da saúde, caminhar sob a luz do sol, preparar uma refeição simples com amor, são atos de grande importância. Não precisamos de grandes feitos para justificar nossa existência. A grandeza está em viver de maneira consciente, em honrar cada instante com presença verdadeira. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava-se continuamente de que a vida é feita de instantes e que devemos agir em cada um deles como se fosse o último. Não por medo da morte, mas por respeito à vida. Quando damos valor ao que é pequeno, o que é grande se torna natural consequência, e não uma obsessão. Hoje, escolha prestar atenção ao que, normalmente, passaria despercebido. Um gesto de carinho, um agradecimento sincero, um momento de contemplação. São esses fragmentos que, reunidos, tecem a tapeçaria da vida bem vivida. E, ao fim do dia, você verá que não é preciso esperar por milagres para ser feliz. Basta aprender a reconhecer os milagres que já estão acontecendo. 4. Aceite a jornada com dignidade. A vida, em sua essência, é uma travessia cheia de altos e baixos, de começos e fins, de encontros e despedidas. Quando olhamos para trás e vemos o caminho que trilhamos, percebemos que nem sempre foi fácil. No entanto, cá estamos, de pé, com as marcas que o tempo nos concedeu como testemunhas silenciosas da nossa resistência. Aceitar a jornada com dignidade é, antes de tudo, reconhecer que a perfeição nunca foi o objetivo, que viver é também errar, perder, recomeçar, e que cada passo dado, mesmo aquele que julgamos equivocado, contribuiu para formar quem somos hoje. Como dizia Marco Aurélio, não desperdice o que lhe resta de vida pensando no que os outros pensam de você. A dignidade nasce quando deixamos de buscar aprovação externa e passamos a honrar, com serenidade, nossa própria trajetória. Muitas vezes carregamos culpas antigas, lamentamos escolhas, questionamos caminhos não trilhados. No entanto, o estoicismo nos convida a olhar para tudo isso com um novo olhar, o da aceitação sábia. O que passou, passou. O que fomos, fomos. E o que somos agora é fruto de uma longa caminhada de coragem silenciosa diante das incertezas. Sêneca nos lembra que ninguém é digno do futuro se despreza o presente. Aceitar a jornada é abraçar cada capítulo vivido, mesmo aqueles que gostaríamos de esquecer. É ver as rugas no rosto não como sinais de decadência, mas como medalhas invisíveis de batalhas enfrentadas. É compreender que cada perda nos ensinou a valorizar mais intensamente aquilo que permanece. Quando aceitamos nossa história sem ressentimento, abrimos espaço para viver os próximos dias com leveza. Deixamos de lutar contra o tempo, contra os outros e, principalmente, contra nós mesmos. A dignidade não está em nunca ter caído, mas em ter se levantado com coragem, 1, 2, 10 vezes, sempre que a vida exigiu. Se hoje você sente que ainda há pendências, dores não resolvidas, saiba que não precisa carregar esses fardos para sempre. Aceitar não é desistir, nem negar. É apenas reconhecer a realidade como ela é, sem resistência inútil, e seguir em frente com a cabeça erguida,
o coração sereno e a alma aberta para o que ainda pode florescer. A verdadeira vitória, no final das contas, não é chegar ileso ao fim da caminhada. É chegar consciente, íntegro, grato por cada passo, por cada aprendizado, por cada pequena beleza que encontrou no caminho. E, acima de tudo, por ter vivido com coragem e autenticidade, fiel a si mesmo. 5. Liberte-se da culpa do passado. O passado é um lugar de aprendizado, não de aprisionamento. Cada um de nós, ao longo da vida, inevitavelmente carrega arrependimentos, palavras que deveriam ter sido ditas, ações que poderiam ter sido diferentes, caminhos que poderiam ter sido escolhidos. No entanto, o estoicismo nos ensina que ficar preso à culpa é desperdiçar o presente, o único tempo em que a vida realmente acontece. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. A culpa nasce, muitas vezes, não do erro em si, mas da nossa insistência em revivê-lo, em julgá-lo com uma severidade que não contribui para o crescimento. Errar é humano. Persistir na culpa é optar por carregar um peso que não constrói, apenas paralisa. Depois dos 50 anos, sabemos que a vida é breve demais para ser vivida em constante autoflagelação. Cada falha que cometemos foi, de alguma forma, uma tentativa, ainda que imperfeita, de agir com as ferramentas e o entendimento que tínhamos naquele momento. Não havia como ser diferente, pois cada escolha foi moldada pelo que éramos, pelo que sabíamos e pelas circunstâncias que nos cercavam. Liberar-se da culpa do passado não é negar responsabilidade, nem apagar as consequências de nossas ações. É, antes, um ato de maturidade, reconhecer os próprios limites, aprender com os próprios erros e seguir em frente com mais sabedoria. Sêneca nos lembra que é melhor corrigir-se do que lamentar. E essa correção começa com a compaixão para consigo mesmo. Quantas vezes você já se cobrou excessivamente por algo que, olhando com honestidade, já não está mais ao seu alcance mudar? Quantas noites mal dormidas, quantos momentos roubados pela dor de algo que já ficou para trás? Talvez seja a hora de soltar essa corrente invisível e permitir-se respirar com leveza. A vida pede movimento, pede presença. Enquanto a culpa nos mantém presos a um tempo que já não existe, a vida segue, oferecendo novas oportunidades de ser melhor, de agir com mais consciência, de reparar, quando possível, e de construir, acima de tudo, uma nova relação consigo mesmo. Hoje, dê a si mesmo o presente da libertação. Reconheça o que houve, aprenda o que puder e depois solte. Honre quem você foi, mas comprometa-se com quem você pode ser a partir de agora. Como ensina o espírito estoico, não importa o que aconteceu ontem, importa o que você escolhe fazer hoje. 6. Sorria diante das incertezas. A única certeza que a vida nos oferece é a constante presença da incerteza. Desde o momento em que despertamos até o instante em que fechamos os olhos para dormir, navegamos em um mar de possibilidades imprevisíveis. Nada é garantido. A saúde, os relacionamentos, os planos que traçamos com tanto cuidado. E, no entanto, é nesse território instável que a verdadeira vida acontece. Os estoicos compreenderam profundamente essa realidade. Marco Aurélio escreveu: aceite tudo o que vier entrelaçado com o fio da necessidade. Resistir às incertezas é lutar contra a natureza mesma da existência. É como tentar conter o vento com as mãos. A maturidade nos ensina que a serenidade não vem do controle absoluto, mas da capacidade de sorrir mesmo diante do desconhecido. Sorrir diante das incertezas não significa ignorar os riscos ou desconsiderar as dificuldades. Significa, acima de tudo, cultivar a confiança de que somos capazes de enfrentar o que vier. Cada desafio, cada mudança inesperada, é também uma oportunidade de crescimento, de revelação de forças que nem sabíamos possuir. Após os 50 anos, muitos já enfrentaram provas difíceis, perdas familiares, recomeços profissionais, transformações na saúde e nas relações pessoais. Sobrevivemos a noites escuras que pareciam intermináveis. Olhando para trás, vemos que em cada uma delas nasceu uma nova coragem, uma nova sabedoria.
Assim será também com as incertezas que hoje nos visitam. Não é possível eliminar o inesperado da vida, mas é possível mudar a postura com que o recebemos. Quando escolhemos sorrir, mesmo com um sorriso tímido, mesmo entre lágrimas, demonstramos a nós mesmos que não somos vítimas passivas do destino. Somos participantes ativos da própria história, dispostos a acolher cada capítulo, seja ele de alegria ou de desafio. Epicteto ensinava que não é o que acontece que importa, mas como reagimos ao que acontece. Sorrir diante do imprevisto é uma escolha de dignidade, uma afirmação silenciosa de que a esperança ainda habita em nós, mesmo nos dias cinzentos. Hoje, se a vida lhe trouxer surpresas, boas ou difíceis, respire fundo e sorria. Não como quem nega a dor, mas como quem aceita o convite da vida para permanecer aberto, resiliente e confiante. A incerteza é o palco onde a coragem dança. E cada sorriso que oferecemos diante dela é uma prova de que, apesar de tudo, seguimos vivos, seguimos inteiros e seguimos em frente. 7. Cuide do que é essencial. Em uma época em que somos constantemente bombardeados por excessos, de informações, de objetos, de expectativas, torna-se vital recordar o que realmente importa. Cuidar do que é essencial é, antes de tudo, um ato de sabedoria e de amor próprio. É escolher, a cada dia, onde depositamos nossa atenção, nossa energia e o nosso coração. Sêneca, com sua visão clara sobre a vida, já nos alertava: é pobre não aquele que tem pouco, mas aquele que deseja mais. À medida que amadurecemos, vamos compreendendo que a verdadeira abundância não está na quantidade de coisas acumuladas, mas na profundidade com que vivemos o que é realmente significativo. O essencial nem sempre é visível aos olhos. Não se mede pelo tamanho da casa, pelo saldo bancário ou pela quantidade de compromissos sociais. O essencial mora nas relações que aquecem o coração, nos momentos de paz interior, no propósito que dá sentido aos nossos dias. Mora na saúde que sustentamos, nos sonhos que ainda cultivamos, na fé silenciosa que carregamos dentro de nós. Cuidar do que é essencial exige coragem para dizer não ao que é supérfluo, ao que apenas consome sem nutrir. Exige sabedoria para perceber que algumas cargas que levamos não são nossas, expectativas dos outros, padrões impostos, medos antigos. Exige também discernimento para, mesmo diante das inúmeras distrações, manter o olhar firme no que realmente constrói nossa felicidade e nossa paz. Após os 50 anos, a vida nos ensina a preciosidade da simplicidade. Um café partilhado com quem amamos, uma caminhada tranquila, uma conversa sincera, um gesto de cuidado, esses são os verdadeiros tesouros. E cuidar deles é um investimento que nunca decepciona. Marco Aurélio aconselhava a concentrar-se apenas naquilo que depende de nós. E o que depende de nós? O cuidado com nossos pensamentos, com nossas ações, com as pessoas que escolhemos manter por perto. Podemos decidir cultivar a calma, a gratidão, a generosidade. Podemos escolher cuidar do nosso corpo com respeito, da nossa mente com boas leituras, da nossa alma com silêncio e oração. Hoje, pare por um momento e pergunte-se: o que, na minha vida, é verdadeiramente essencial? O que merece meu tempo, minha atenção, meu amor? E, então, comprometa-se a cuidar dessas coisas como quem protege um jardim precioso, com constância, com delicadeza, com alegria. Porque, no final, o que permanece não são as posses, nem os títulos, nem as aparências. O que permanece é a essência que cultivamos em nós mesmos e nas relações que tocamos com o melhor que temos a oferecer. 8. Aprenda todos os dias, mesmo que em silêncio. O aprendizado não termina com a juventude, nem se esgota com os títulos ou as experiências acumuladas. Ele é um companheiro discreto e constante, que nos convida, dia após dia, a expandir a mente, a refinar o coração, a amadurecer o espírito. Aprender todos os dias, mesmo em silêncio, é um compromisso com a própria evolução, um tributo à vida que ainda pulsa em nós. Marco Aurélio, em suas meditações,
Reforçava que o homem sábio é aquele que está sempre disposto a ajustar seus pensamentos, a rever suas crenças, a caminhar um pouco além do que já sabe. A verdadeira sabedoria não é arrogante nem definitiva. É humilde, flexível, aberta à surpresa e ao mistério do viver. Aprender não significa, necessariamente, frequentar cursos ou dominar novas técnicas, embora isso também seja valioso. Aprender, na essência, é manter o olhar curioso diante do mundo, é ser capaz de ouvir com atenção, de refletir com honestidade, de reconhecer quando ainda temos algo a aprimorar, mesmo depois de tantos anos. Após os 50 anos, o aprendizado assume uma tonalidade mais íntima. Ele acontece nas pequenas observações, ao perceber que um velho ressentimento pode, enfim, ser deixado para trás, ao entender que perdoar a si mesmo é tão importante quanto perdoar os outros, ao notar que a felicidade não está em grandes feitos, mas na serenidade dos dias comuns. O silêncio, muitas vezes, é o melhor mestre. É no recolhimento das palavras que escutamos o que o coração sussurra. É na pausa entre uma ação e outra que compreendemos o que precisa ser transformado. Epicteto ensinava que devemos mais escutar do que falar, pois a escuta verdadeira é fonte inesgotável de aprendizado. Cada manhã é uma página em branco. E cada experiência, mesmo aquelas que parecem insignificantes, carrega em si uma lição: paciência, resiliência, gratidão, desapego. A vida, se estivermos atentos, é uma escola permanente. E o diploma que conquistamos é uma alma mais livre, mais lúcida, mais compassiva. Hoje, ao iniciar mais um dia, pergunte-se: o que a vida deseja me ensinar hoje? Talvez a lição venha em uma conversa inesperada, em um obstáculo imprevisto, em uma alegria simples. Talvez venha no silêncio. O importante é manter-se disponível, sem pressa, sem orgulho, sem medo. Porque quem aprende todos os dias não apenas prolonga a juventude da mente, mas também constrói, tijolo a tijolo, a fortaleza serena de uma vida bem vivida. 9. Sua força está na serenidade. Por muito tempo, fomos ensinados a acreditar que força é sinônimo de imposição, de resistência rígida, de vitórias ruidosas. Mas à medida que amadurecemos, percebemos que a verdadeira força não se expressa no grito, na pressa ou na teimosia. Ela reside na serenidade, essa calma silenciosa que permanece firme mesmo quando os ventos sopram contra. Marco Aurélio, ao governar um dos maiores impérios da história, compreendeu que manter a mente tranquila era mais poderoso do que tentar controlar tudo à sua volta. Em suas meditações, ele nos lembra: a tranquilidade está em boa ordem da mente. Não se trata de suprimir emoções, mas de aprender a dominá-las com paciência e sabedoria. Ser sereno não significa ser indiferente ou frio. É, ao contrário, sentir profundamente, mas sem se deixar arrastar por impulsos passageiros. É enfrentar as perdas, as injustiças e as mudanças com um coração que reconhece o sofrimento, mas escolhe responder com equilíbrio e não com desespero. Após os 50 anos, sabemos que os temporais da vida são inevitáveis. Perdemos pessoas que amamos, assistimos a planos mudarem de rumo, enfrentamos limitações que antes pareciam distantes. Mas também descobrimos que é possível atravessar tudo isso com dignidade, com uma paz que não depende das circunstâncias, mas da forma como escolhemos enfrentá-las. Epicteto nos ensinava que não temos controle sobre o que acontece fora de nós, apenas sobre o que cultivamos dentro. A serenidade é, portanto, uma escolha diária, um exercício contínuo de libertação daquilo que não podemos mudar e de concentração naquilo que está em nossas mãos, nossos pensamentos, nossas ações, nossa atitude. Cada dia nos oferece pequenas provas de serenidade. Um atraso inesperado, uma palavra ríspida, uma notícia difícil. São momentos que nos convidam a lembrar que o verdadeiro poder não está em reagir impulsivamente, mas em permanecer firmes, centrados, conscientes. Hoje, diante dos desafios que surgirem, experimente respirar fundo antes de agir. Permita-se alguns segundos de silêncio antes de responder.
Olhe para cada dificuldade como uma oportunidade de fortalecer essa calma interior que é, na verdade, a maior de todas as forças. Porque a serenidade não apenas protege a mente e o coração, mas também ilumina o caminho. E quem caminha com serenidade, caminha com firmeza, com clareza, com a nobreza de quem já aprendeu que a verdadeira vitória não é sobre os outros, mas sobre si mesmo. 10. A felicidade mora na simplicidade. Durante muito tempo, fomos levados a acreditar que a felicidade está nas grandes conquistas, nos grandes momentos, nos grandes sonhos realizados. Mas a maturidade, silenciosamente, nos ensina que a verdadeira felicidade é discreta. Ela mora na simplicidade dos dias comuns, nos pequenos detalhes que, quando acolhidos com atenção, transformam a vida em um presente contínuo. Marco Aurélio, em suas reflexões, reconhecia que a natureza é simples e que, seguindo seus princípios, encontraremos a paz. A natureza não se apressa, não acumula, não complica. Ela floresce, amadurece e se recolhe em ciclos serenos. Assim também deveria ser a nossa busca por felicidade, desapegada da necessidade de grandiosidade, enraizada na beleza do que já é. Após os 50 anos, olhamos para trás e percebemos que muitos dos momentos mais felizes não foram feitos de feitos extraordinários, mas de instantes simples, uma tarde de conversa sincera, uma refeição partilhada, o sorriso de um neto, o perfume de uma flor no quintal. Felicidade verdadeira é aquela que não precisa de aplausos, nem de testemunhas. Ela simplesmente acontece, e basta o coração atento para reconhecê-la. Viver com simplicidade é um ato de coragem em um mundo que insiste em medir o valor das pessoas pelo que possuem ou aparentam. Sêneca nos alertava: quanto mais necessidades criamos, mais nos afastamos da liberdade. Escolher a simplicidade é escolher ser livre. Livre da pressa, da vaidade, da ilusão de que mais é sinônimo de melhor. A felicidade na simplicidade também nasce da gratidão. De perceber que um café quente numa manhã fria, um livro que nos toca a alma, uma visita inesperada ou mesmo o silêncio confortável de uma tarde chuvosa são suficientes para preencher o coração. Quem aprende a se encantar com o pouco, nunca estará à mercê da falta. Hoje, olhe ao seu redor. Observe o que, mesmo pequeno, ilumina o seu dia. Talvez seja a gentileza de um vizinho, a risada de uma criança, a tranquilidade de uma manhã sem pressa. São essas pequenas pérolas que, reunidas ao longo dos dias, formam o colar precioso da felicidade duradoura. Porque, no final, a vida é simples, nós é que a complicamos. E quanto mais retornamos ao essencial, mais descobrimos que aquilo que buscávamos desesperadamente fora, sempre esteve dentro, esperando ser reconhecido com humildade e gratidão. A felicidade mora na simplicidade, e a simplicidade mora na sabedoria de quem aprendeu que viver bem é, sobretudo, viver de maneira verdadeira. 11. O tempo é uma dádiva, não uma dívida. O tempo é o bem mais precioso que possuímos. E, paradoxalmente, é também o mais desperdiçado. Quando somos jovens, acreditamos que ele é infinito, que sempre haverá amanhã, que podemos adiar sonhos, palavras, encontros. Mas à medida que os anos se acumulam, aprendemos que cada dia é, na verdade, uma dádiva rara, um presente que não se repete. Sêneca, com sua lucidez implacável, advertia: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Ele compreendia que o tempo, uma vez perdido, não pode ser recuperado, comprado ou negociado. Cada momento que passa é um pedaço da nossa vida que se esvai silenciosamente, enquanto nos distraímos com ocupações sem sentido ou preocupações estéreis. Ver o tempo como uma dádiva é mudar radicalmente a maneira como vivemos. É abandonar a mentalidade da dívida, aquela que nos faz sentir que estamos sempre devendo algo a alguém ou a nós mesmos, e adotar uma postura de gratidão e presença. O tempo não nos cobra nada. Ele apenas nos oferece a oportunidade de sermos, de agirmos, de amarmos, aqui e agora. Após os 50 anos, esse entendimento se torna ainda mais vital. Cada manhã é um privilégio.
Cada conversa verdadeira é um tesouro. Cada gesto de amor é uma vitória contra a fugacidade inevitável da existência. E cada escolha consciente de como investir o tempo é uma forma de honrar a vida que ainda pulsa em nós. Marco Aurélio nos aconselhava a agir como se cada ato fosse o último. Não como um chamado ao desespero, mas como um convite à autenticidade. Ao viver como se cada momento fosse único, damos a ele o peso e a beleza que merece. Não adiamos palavras de carinho, não protelamos gestos de coragem, não deixamos para amanhã a construção da vida que desejamos. Hoje, olhe para o seu dia não como uma obrigação a ser cumprida, nem como uma dívida a ser paga, mas como um campo aberto de possibilidades. Pergunte-se: o que posso fazer hoje que honre a dádiva do tempo que me foi concedido? Talvez seja algo grandioso, talvez seja um gesto pequeno, mas significativo. O tempo é generoso para quem o respeita. Não o desperdice em lamentos, em ressentimentos, em pressas vãs. Invista-o em presença, em amor, em aprendizado. Porque, no final, a verdadeira medida da nossa vida não será o quanto corremos, mas o quanto soubemos valorizar o que realmente importa. 12. Perdoe para libertar-se. O perdão é, talvez, uma das lições mais difíceis e mais libertadoras que a vida nos propõe. Perdoar não é esquecer, nem justificar o que foi feito. É, acima de tudo, libertar-se do peso que a mágoa impõe sobre o nosso próprio coração. É recusar ser prisioneiro de ofensas passadas e escolher, conscientemente, caminhar mais leve. Marco Aurélio, em sua sabedoria prática, ensinava que a melhor vingança é não se tornar como o seu ofensor. Ao cultivarmos o rancor, ao remoermos injustiças, permitimos que a dor dos outros continue a nos ferir indefinidamente. O perdão, ao contrário, é um ato de autodeterminação. É quando decidimos que nossa paz vale mais do que qualquer revanche. Após os 50 anos, muitos de nós carregam histórias de traições, de desentendimentos, de feridas abertas. Algumas são recentes, outras remontam a décadas. Mas o tempo, por si só, não cura. O que cura é a decisão íntima de não permitir que as dores passadas definam o presente e roubem o futuro. Perdoar não é fraqueza. É força. É a capacidade de olhar para a própria dor com compaixão, mesmo assim, escolher soltar. Não porque o outro mereça, mas porque nós merecemos viver sem a sombra constante do ressentimento. Como dizia Epicteto, não é o que acontece que nos afeta, mas a maneira como interpretamos o que acontece. A escolha é sempre nossa. Talvez o mais difícil seja perdoar a nós mesmos, pelas escolhas mal feitas, pelas palavras que feriram, pelas oportunidades perdidas. Mas o processo é o mesmo: acolher a própria imperfeição com ternura e compreender que errar faz parte da travessia humana. E que, mais importante do que o erro, é o aprendizado que ele carrega. Hoje, faça um exercício silencioso de libertação. Pense em quem ainda ocupa espaço na sua mente com ressentimento ou dor. Pense também nos pesos que carrega contra si mesmo. E, sem pressa, permita-se iniciar o caminho do perdão. Não é um gesto único, mas um processo. Um ato de amor próprio, repetido tantas vezes quanto necessário. Perdoar é abrir a porta da alma para que novos ventos entrem, para que novas flores cresçam. É criar espaço interno para a serenidade, para a esperança, para a alegria simples de existir sem correntes invisíveis. E, assim, libertar-se, para viver os dias que ainda temos com leveza, com verdade e com paz. 13. Escolha a paz, todos os dias. A paz não é um estado que se conquista uma vez para sempre. Não é uma conquista definitiva, nem um prêmio que se recebe por mérito. A paz é uma escolha, renovada a cada amanhecer, reafirmada em cada pequena decisão, cultivada como se cultiva uma flor delicada em meio a um terreno de ventos imprevisíveis. Marco Aurélio nos ensinava que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E a paz, essa joia silenciosa que tanto buscamos, nasce exatamente dessa qualidade. Ela brota quando decidimos olhar para dentro e escolher, acima da raiva, do medo ou da pressa,
um estado de serenidade e aceitação. Escolher a paz não é fugir dos problemas, tampouco fingir que as dificuldades não existem. É, antes, enfrentá-las com uma alma tranquila, sabendo que o que realmente importa não é o que nos acontece, mas como nos posicionamos diante dos acontecimentos. A vida continuará trazendo desafios. As pessoas continuarão a ter seus próprios ritmos, suas próprias falhas. O mundo continuará, em muitos momentos, a nos surpreender com sua imprevisibilidade. Mas a paz é sempre uma escolha interna, disponível para aqueles que decidem cultivá-la. Depois dos 50 anos, compreendemos que a paz tem muito mais valor do que as vitórias externas. Que estar certo é menos importante do que estar bem. Que guardar mágoas é um preço alto demais para a alma. E que reagir a cada provocação nos rouba a serenidade que levou tanto tempo a ser construída. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Escolher a paz é saber aonde queremos chegar. A um estado de espírito onde o mundo exterior não determina a qualidade dos nossos dias. Onde as opiniões alheias, as pequenas injustiças e os imprevistos não são capazes de nos desestabilizar. Hoje, ao enfrentar as inevitáveis turbulências do cotidiano, pergunte-se: isso vale a minha paz? Se a resposta for não, respire fundo, sorria interiormente e siga adiante. A paz não é a ausência de luta, é a decisão de não travar batalhas inúteis. Cada gesto seu pode ser um ato de pacificação. Cada palavra sua pode ser uma semente de calma. Cada escolha sua pode ser uma declaração silenciosa: eu escolho a paz. E, ao fazer essa escolha, você transforma não apenas o seu próprio caminho, mas também o ambiente ao seu redor. Porque quem cultiva a paz dentro de si espalha luz, ainda que em silêncio, em um mundo que tanto precisa de serenidade. 14. O valor está em quem você se torna. Durante muito tempo, fomos ensinados a medir nosso valor por aquilo que conquistamos: títulos, posses, reconhecimentos. Mas a maturidade, com sua sabedoria silenciosa, nos revela uma verdade mais profunda. O verdadeiro valor está em quem nos tornamos, não no que acumulamos. Marco Aurélio refletia que o valor de um homem não é maior do que o valor de suas ambições. O que ele queria dizer é que nossas aspirações moldam nosso caráter e que aquilo que buscamos reflete diretamente quem somos. Buscar virtudes, como a sabedoria, a coragem, a justiça e a moderação, é infinitamente mais valioso do que perseguir apenas status ou riqueza material. Aos 50 anos ou mais, muitas metas externas já foram atingidas, ou talvez algumas tenham ficado pelo caminho. Mas, olhando para trás, percebemos que o que realmente conta não são os troféus que colocamos na estante, e sim as virtudes que conseguimos cultivar em nós mesmos: a paciência amadurecida, a generosidade espontânea, a capacidade de amar sem condições, a resiliência diante das perdas. Sêneca nos ensinava que não é o que você possui, mas o que você é que importa. E essa lição se torna cada vez mais clara à medida que avançamos na vida. No fim das contas, nossa herança mais preciosa não é o que deixamos em bens, mas o exemplo silencioso de integridade, coragem e humanidade que deixamos nas almas que tocamos. Não importa quantas vitórias materiais você conquistou. O que importa é: você se tornou mais sábio, mais compassivo, mais autêntico. Você aprendeu a agir com calma diante da adversidade. Aprendeu a valorizar o simples. Aprendeu a se perdoar e a perdoar os outros. Essas são as perguntas que realmente importam. Porque, no final, o que carregamos conosco e o que deixamos como legado é a pessoa que nos esforçamos para ser a cada dia. E isso, ninguém pode nos tirar. Hoje, olhe para sua própria história com olhos generosos. Reconheça o quanto você evoluiu, mesmo que discretamente, mesmo que sem aplausos. Cada pequeno avanço na direção da sua melhor versão é uma conquista genuína, mais duradoura do que qualquer título ou troféu. Lembre-se, o que define seu valor não são as circunstâncias que você enfrentou, mas a maneira como escolheu enfrentá-las. Não é o que você possui, mas a luz que conseguiu acender dentro de si. E essa luz,
construída pacientemente ao longo dos anos, é o seu verdadeiro tesouro. 15. Recomece quantas vezes for necessário. A vida, em sua profunda sabedoria, não exige de nós perfeição, exige apenas coragem para recomeçar. Recomeçar não é sinal de fracasso. É, antes, uma demonstração silenciosa de força, humildade e esperança. É o reconhecimento de que, enquanto há vida, há possibilidade de renascer, de ajustar o rumo, de construir algo novo a partir das ruínas do que se perdeu. Marco Aurélio nos lembrava que não é a queda que nos define, mas o que fazemos depois dela. Todos nós, sem exceção, tropeçamos ao longo da jornada. Perdemos oportunidades, cometemos erros, enfrentamos decepções. Mas cada fim carrega em si a semente de um novo começo, uma semente que só germina para quem tem a coragem de plantar novamente, mesmo com as mãos cansadas. Após os 50 anos, recomeçar pode parecer mais difícil. Já carregamos cicatrizes, já temos histórias escritas, já vimos sonhos se despedaçarem. Mas também carregamos algo que a juventude ainda não conhece: a sabedoria da experiência, a capacidade de distinguir o que realmente importa e a consciência de que cada recomeço é mais firme porque se apoia em raízes mais profundas. Recomeçar exige desprendimento. Exige deixar para trás o orgulho ferido, os medos antigos, as expectativas que já não servem mais. Exige olhar para o futuro com olhos novos, olhos que reconhecem a dor do passado, mas que se recusam a ser definidos por ela. Sêneca dizia que começar é a maior parte da ação. E isso é verdade. Muitas vezes, a parte mais difícil é dar o primeiro passo. O segundo virá mais leve. E, passo a passo, o caminho se revela novamente, diferente do anterior, talvez mais estreito ou mais lento, mas ainda assim belo e cheio de possibilidades. Hoje, se o peso das perdas ou das desistências o assombrar, lembre-se, você tem a liberdade de recomeçar. Não importa quantas vezes seja necessário. Não importa o que os outros pensem. O verdadeiro fracasso não está em cair, mas em recusar-se a levantar. Cada novo começo é uma declaração silenciosa de amor à vida. É dizer, sem palavras, ainda estou aqui. Ainda acredito. Ainda sou capaz. Recomece, se for preciso, com passos pequenos, com planos simples, com o coração humilde. Recomece quantas vezes for necessário, porque a vida sempre favorece aqueles que não desistem de si mesmos. A vida é uma travessia que nos ensina, muitas vezes em silêncio, que a verdadeira força não está em resistir a tudo, mas em adaptar-se com sabedoria, que a verdadeira vitória não está em conquistar o mundo exterior, mas em conquistar a si mesmo. As meditações estoicas que exploramos aqui não são apenas pensamentos antigos. Elas são convites vivos para uma nova maneira de caminhar, com mais presença, mais serenidade, mais propósito. Cada reflexão, cada pequena mudança de postura, é uma semente plantada em solo fértil, o solo da nossa própria vida. Não precisamos esperar por condições perfeitas para viver melhor. Não precisamos carregar o peso do passado, nem nos perder na ansiedade pelo futuro. Tudo o que realmente temos é este instante, e é nele que a transformação começa. Após os 50 anos, cada dia ganha uma dimensão especial. O tempo, que antes parecia abundante, agora é percebido em sua verdadeira preciosidade. E, justamente por isso, é o momento ideal para viver com ainda mais verdade, mais leveza e mais coragem. Talvez hoje você esteja recomeçando. Talvez esteja curando feridas antigas. Talvez esteja aprendendo a soltar o que já não faz sentido ou a abraçar novos sonhos que nascem discretamente no seu coração. Seja qual for o seu momento, saiba, nunca é tarde para viver com mais consciência. Nunca é tarde para escolher a paz. Nunca é tarde para tornar-se a melhor versão de si mesmo. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto nos lembram que a vida é breve, mas, se bem vivida, basta. Que a virtude é um caminho, não um ponto de chegada. E que a serenidade não é um privilégio de poucos,
mas uma conquista disponível a todos que decidirem olhar para dentro com honestidade e amor. Hoje, ao terminar esta leitura, carregue consigo não apenas palavras, mas compromissos silenciosos, o compromisso de cuidar do que é essencial, de perdoar para libertar-se, de sorrir diante das incertezas, de recomeçar quantas vezes for necessário. O compromisso de honrar o tempo precioso que ainda lhe é concedido. E, acima de tudo, o compromisso de viver não como quem teme o fim, mas como quem celebra cada começo, cada reencontro, cada manhã que se abre diante de si como um campo de infinitas possibilidades. A filosofia estoica nos oferece um mapa. A jornada é sua. E cada passo consciente que você dá é, em si mesmo, um ato de coragem e de beleza.